Um culto onde com certeza Deus já tinha nos enxergado nesse culto nessa noite, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Antes de nós assentar no nosso coração lá em casa, não sei qual é o horário, qual é o dia que te assentou no teu coração, eu vou na igreja no domingo à noite, Ele já sabia que você estava aqui. E glória a Deus por isso, por um Deus que tem, né, esse cuidado conosco, que tem, né, esse prazer de receber de nós a nossa adoração, o nosso louvor, nossa gratidão. Estamos aqui como uma grande família. E antes da gente meditar alguma coisa, eu queria falar sobre família, né? Está chegando o mês de maio, o mês de abril já se foi, né? Tá mais 2 dias, 3 dias, né? E já estamos chegando aí em maio. E para aqueles que não sabem ainda ou não escutaram de nós, Deus assentou no nosso coração o mês de maio ser um mês da família, um mês onde com certeza Ele vai fazer coisas maravilhosas no seio da família, na tua família, na minha família, na nossa família. E eu queria muito convocar vocês para que o mês de maio, você esposo, você esposa, você filha, você que faz parte de uma família, e aqui não tem ninguém que não faça parte de uma família. De alguma maneira nós fazemos parte de uma família. De alguma maneira nós somos membros de uma família. E nós somos responsáveis, nós precisamos fazer a nossa parte nessa família. Eu sei que aqui temos, muitos que pensamos ou até somos realmente uma família verdadeiramente feliz, completa, tudo aquele processo, mas também eu tenho certeza que aqui no nosso meio, tem famílias que precisam ser estruturadas, por aquilo que Deus tem para realizar, por aquilo que a palavra de Deus fala sobre família. E eu queria convocar você, se você considera a tua família uma família já estruturada, venha, porque Deus quer fazer mais coisas aí. Se você sente que precisa de um mover de Deus, sente que precisa estar mais alinhado àquilo que as Escrituras falam sobre família, aquilo que o nosso Deus diz que é ser uma família, ponha no teu coração nesse mês de maio, te envolver e te comprometer e desejar que Deus faça aquilo que precisa na tua família. Eu tenho certeza que se Deus colocou esse falar para nós aqui como igreja, para esse mês de maio, é porque Ele vai realizar coisas grandes, irmãos. Creia nisso. Eu sou testemunha do que Deus faz na família. Eu sei o que Deus realiza numa família, porque Ele mudou o rumo da minha família, da minha história, porque Ele teve misericórdia, porque Ele teve compaixão, porque Ele derramou graça sobre nós, e hoje vivemos para a honra e glória do Senhor Jesus, algo maravilhoso na nossa família, na nossa casa. E eu sei que não é mérito meu, irmão, não é mérito da minha esposa, é tudo graça e favor imerecido do nosso Deus, e eu tenho certeza que Ele tem para derramar sobre a tua casa. Há uns tempo atrás eu falei sobre família e disse: nós não podemos viver tristes, nós não podemos nos contentar com algo que não está nos realizando, na nossa família, maridos, esposas, filhos. Deus tem muito mais. Deus tem a plenitude, da alegria quando nós somos alvos da salvação. Ele vem e quer fazer algo extraordinário na nossa casa, no nosso ser. E uma das coisas que eu entendo quando nós fizemos parte do povo de Deus, deste povo que cantamos aqui, que estamos esperando o noivo, estamos esperando a volta do nosso Jesus. Eu tenho certeza que quando Ele nos salvou, quando Ele nos resgatou, Ele tem plenitude para nós, de alegria, de gozo, de ser verdadeiramente uma família aos moldes daquilo que Ele tem dito para nós nas suas Escrituras. E família é um projeto de Deus. Família foi criada por Deus, irmãos, desde a fundação do mundo. Então eu te convido, ore, jejue, convida tua esposa, convida teu esposo,
Nós estamos bem, mas podemos ser melhores, né? Eu sinto que Deus tem mais para nós, sabe? Aquela coisa assim, te envolve, acredita naquilo que Deus anuncia para a igreja. Mês de maio, Deus vai transformar famílias, eu creio nisso, Deus. Eu sei que é isso. Eu vou dizer para vocês assim, nunca assentou no nosso coração, né? Eu sempre tive resistência em falar família, em colocar esse assunto em pauta, irmãos. Mas Deus assentou no nosso coração, porque Ele fez algo na minha família e quer fazer na tua família. Então, te dispõe, né? Não fica na mesmice e acredita num Deus que quer fazer coisas grandes na tua casa. Os filhos também, por favor, né? Todos são membros de uma família, todos têm responsabilidades. E eu sei que uma família, a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, irmãos. Se a família não é sarada em casa, se a família não é curada em casa, na igreja, né, a igreja vai ter dificuldade também. Porque a família, ela representa o nosso contato, o nosso diálogo com Deus, aquilo que nós somos diante de Deus. Então, que você, né, verdadeiramente aceite no teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas nesse lugar no mês de maio, né? Os domingos, as quinta-feiras, né? Alguma coisa também, eu sei que Deus vai direcionar ali os que estão escalados para na quinta-feira. Eu sei que vai ser um mês maravilhoso sobre família, né? E que nós possamos, cada um, né, como membros de um corpo, né, nos posicionar e colocar diante de Deus esse assunto, né? Coloca diante de Deus essa causa. Senhor, família, Senhor, família, nos ajuda a ser os melhores do que somos. Mostra para nós o que nós estamos falhando, mostra aquilo que nós precisamos melhorar, porque eu não sei vocês, irmãos, mas é maravilhoso, né, viver a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Queria também falar um pouquinho, irmãos, sobre o retiro de jovens que vai ter também agora em maio, né? O Manuel não falou aqui porque ele está falando lá na juventude, mas eu queria também convocar a igreja, irmãos, convocar os jovens a estarem, primeiramente os jovens estarem lá, né? Vai ser um momento maravilhoso e especial, irmãos. Deus quer fazer algo maravilhoso no meio de vocês, e uma das coisas que Deus tem assentado no nosso coração também é ali nós estarmos buscando, né, o enchimento de poder, aquilo que Deus quer derramar sobre a juventude, né? Batismo no Espírito Santo, né? Um viver mais próximo de Deus. E eu tenho certeza que nesse retiro Deus vai se manifestar, vai se aproximar de nós de uma forma toda especial. Então comece a orar, os jovens comecem a pedir para Deus aquilo que vocês, né, precisam dele, né, que Ele pode dar e que Ele quer dar para vocês nesse evento, nesse retiro, né? Não fique de fora aquele que tem problema financeiro, vem falar conosco, vem falar com a liderança, né? As famílias que estão aqui, que talvez não tenha jovem para ir, se você quiser apadrinhar alguém que está com dificuldade financeira, apadrinhe, irmãos, ajude. Nós somos uma grande família, nós precisamos viver unidos, né? Vivermos em unidade, é o que Deus tem cobrado de nós para esta casa aí. Então saiba que o mês de maio vai ser um mês transformador para esta casa. Juventude, te prepara, teens, se preparem, né? Coloquem no teu coração, né, a viver algo sobrenatural de Deus naquele lugar lá. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos algo que Deus me colocou no meu coração já há alguns dias. Queria ler, né, uma parte das escrituras aqui, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 em diante. Vamos ler alguns versículos ali. Eu vou ler aqui com vocês algo que Deus colocou no meu coração esses dias aí. Vamos ler algumas ali até o 10, se eu não me engano, até o 11. Vamos ler então. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas,
e todas as murmurações. Vai passando. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos até aí. Glória a Deus. Deus colocou no coração esta noite falar para nós, para que possamos continuar caminhando e possamos continuar crescendo naquilo que Deus tem proposto para nós. Quando alguns dias atrás veio ao meu coração falar de Deus, dizendo assim: igreja sendo igreja. Eu fiquei ali meditando, definindo o que é a igreja e o que é a igreja sendo igreja. A igreja fazendo o que lhe é proposto como igreja. E busquei algumas coisas, busquei algumas definições sobre igreja. Igreja não é esse prédio. Igreja, na verdade, é composta de cristãos. A definição de igreja é um ajuntamento de cristãos, ajuntamento de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. É uma reunião de cristãos, é de pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, formada por pessoas que foram chamadas para fora do mundo, separadas para o Senhor, para viver, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e como Senhor. Pessoas que formaram, estão formando através da igreja um corpo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, e nós somos um corpo espiritual, aonde muitas passagens bíblicas, principalmente o apóstolo Paulo fala muito sobre o que nós somos. Somos um corpo, diferentes um do outro, mas nos completando e formando um só movimento, um só corpo, E queria ler com vocês algumas passagens aqui. Não precisa colocar lá, que nós temos mais rápido. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então cada um de nós fizemos parte de um grande corpo, de um corpo onde o cabeça é Cristo, onde esse corpo está ligado em Cristo. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que encheu todas as coisas
em toda e em qualquer circunstância. Aqui, nos falando que quem é o cabeça desse corpo é Cristo. Nós somos membros, nós somos aqueles que nos completamos uns com os outros para formar esse corpo, aonde o cabeça, aonde aquele que governa, aquele que dirige, aquele que inspira é a pessoa do nosso Jesus Cristo. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Para nós entender um pouquinho quem somos, onde Cristo nos colocou, da onde Cristo nos tirou e da onde Cristo nos introduziu. Ele nos tirou de um mundo pecaminoso, Ele nos tirou de um mundo sem Ele nos tirou de um lugar onde nós tínhamos Ele como uma pedra de tropeço, como algo que não tinha valor para nós, mas Ele se revelou a nós, Ele nos purificou, Ele nos deu o privilégio ou a grandeza de sermos nascidos de novo, e nos introduziu no seu reino, aonde Ele é o cabeça, aonde Ele é a pedra de esquina, aquela que nos guia, aquela que nos dirige, aquela que nos sustenta, aquela que nos garante ao lugar onde Ele está nos levando, aquela que nos dá garantia de que nós estamos rumando para um lugar aonde Ele tem prometido para nós, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de eternidade na presença dEle. Foi isso que Ele fez conosco e foi isso que Ele nos formou, um grande corpo, uma grande família, um lugar ou algo que tem o poder de mudar situações, de mudar circunstâncias. Esse é o lugar que Ele nos colocou, irmãos. E essa semana ainda eu conversava com um irmão de outra cidade, e conversávamos sobre o quão maravilhoso é o Evangelho, está sendo proclamado, está crescendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Aí ele me fez uma pergunta e eu fiquei com aquela pergunta, me fez uma colocação, como pode o Evangelho está sendo proclamado, pessoas estão sendo alcançadas, a igreja está crescendo, mas o mundo parece que está pior, O mundo, ele continua caminhando a passos largos para a perdição. Cada vez mais, nós estamos vendo, dia após dia, ano após ano, os valores, totalmente contrários àquilo que Deus tem para o ser humano, as decisões ou as escolhas do mundo cada vez mais contrária a tudo o que a palavra de Deus nos ensina, a tudo aquilo que é trazido para nós como verdade, como valores eternos, mas para o mundo cada vez mais a passos largos, o mundo caminhando para a destruição, caminhando para a perdição, caminhando para lugares cada vez mais distantes do Deus Criador, do Deus Pai, daquele que nos trouxe para esse lugar, nos colocou nesta rocha, que é Cristo. E é de nós nos pensar, como pode isso, Cada vez mais pessoas sendo alcançadas, a lógica seria o mundo começar a se transformar, o mundo começar a mudar, mas cada vez mais, o mundo continua a passos largos, E quando Deus me trouxe esse falar, irmão, sobre igreja, nós sermos igreja, igreja sendo igreja, também veio ao meu coração
alguns questionamentos que Deus colocou no meu coração, né? Igreja sendo igreja, cristão sendo cristão. Para uma igreja ser igreja, cristão tem que ser cristão. Porque a igreja, ela é composta de cristão. Não é? É raciocínio simples, né? Como é que é a regra de 3, né? Se igreja tem que ser igreja, cristão tem que ser cristão. Porque é o cristão que forma a igreja. É eu e é você que formamos a igreja, que formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós aqui, né, temos uma função no reino, no corpo de Cristo. Cada um de nós, por mais simples que seja a nossa função, por mais, talvez para nós, porque para Deus tudo é igual, mas talvez para nós, por mais insignificante que seja uma função minha neste corpo, ela é necessária, ela precisa ser feita, ela se faz necessária porque a função de cada membro de um corpo, irmãos, ela não é para aquele membro, ela serve para os demais membros. O coração bate porque ele precisa bater para o sangue ser bombeado lá para o pulmão, lá para todos os órgãos, enfim, né? Tem esse domínio aí, mas eu sei que quando o coração bate não é só para ele, é para ele manter vivo, mas é para ele também, né? Fazer o dedinho mexer, fazer a cabeça funcionar, fazer o cérebro. Então cada um de nós temos uma função. E aí o Espírito Santo vinha cristão sendo cristão. E aí vem aquela tônica, né? O que é ser cristão? O que é seguir a Cristo? O que é se parecer com Cristo? Porque esta é a função nossa, ou essa é a busca nossa depois que nós nos convertemos. Isso nasce em nós. Ou melhor, eu acho que isso é colocado pelo nosso Pai maravilhoso em nós e diz: olha, eu tenho deixado para vocês, eu mostrei para vocês, eu desenho para vocês aqui na Bíblia, né, um modelo a ser seguido. O próprio apóstolo Paulo dizia, né, sejam meus imitadores, mas ele tinha uma convicção tão grande que ele era imitador de Cristo. Ele não disse seja meu, não, porque eu sou de Cristo. Né? Se você está com dificuldade de olhar, de enxergar Cristo, né, que tu não enxerga, olhe para mim, porque eu sou imitador dele. Pode ter certeza, olhe para mim, porque eu sou imitador. As marcas deles estão em mim. Aquilo que é necessário para viver uma vida reta, santa, né, separada, olhe para mim. Então o que é ser cristão, irmãos? O que nós precisamos para ser igreja? Primeiro nós precisamos ser cristãos. Tomar o nosso lugar. Tomar o nosso lugar. Não só na igreja ao qual nós estamos aqui hoje, mas tomar o nosso lugar lá em casa. Tomar o nosso lugar aonde nós estivermos. E verdadeiramente, né, sermos imitadores de Cristo. Cada dia, eu sei que não é de uma hora para outra que nós vamos nos, né, a nossa transformação, a nossa busca por nos parecer mais com Cristo e por sermos, né, verdadeiramente cidadão do céu, que foi cantado aqui. Nós não somos mais deste mundo. E muitas vezes cantamos, e quando nós estávamos cantando ali uma desses louvores, vinha ao meu coração, quantas coisas nós cantamos, mas se acontecer mesmo com nós, nós vamos dizer, não, dá mais um tempinho, não vem nos buscar agora, né, Gabriel? Não dá, sabe o que significa isso? É que nós estamos ainda presos. Nós ainda queremos muito o céu, mas nós temos medo do céu. Sabe? Porque a nossa natureza humana ainda está comandando nós, porque a nossa natureza humana, ela conhece o que é palpável, o que é terreno, o que nos dá talvez um pouquinho de segurança, né? Mas a própria Bíblia diz que nós não somos mais cidadãos deste mundo.
A nossa pátria não é mais daqui. O nosso reino não é mais daqui. Sabe, coisas que nós precisamos entender e crescer em Cristo, porque é algo que Ele tem nos trazido, nos instruído nesse tempo. É algo que Ele quer que nós venhamos a crescer. Ele não está dizendo para nós não nos preocupar com coisas terrenas, não. Até nós precisamos, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que, sabe, mas isso ser apenas aquilo que acompanha nós até Ele vir. Até Ele vir a nós, até, sabe, vir o dia, o grande dia, que deveria ser para nós o grande dia, que Ele vai vir nos buscar. Nós somos a família dele. Ele diz que nós somos o povo dele. E coisa boa é nos sentirmos sendo essa família dele, esse povo dele. Eu sempre digo para vocês, eu quando escuto que eu sou o povo dele, irmão, está algo tão bom no meu coração, vocês não têm noção. Eu não sei porque, se eu andei muitos anos sem sentir esse sentimento de ser dele. Eu só sei que quando eu escuto isso, é o Espírito Santo me confirmando: tu é o meu povo, eu sou o povo dele. Sabe, e quando eu entendo isso, eu entendo que Ele tem compromisso comigo, assim como eu, sendo o povo dele, preciso ter compromisso com Ele. Sabe, a aliança que nós temos com Ele, quando Ele nos propõe, né, ser o nosso Deus, ser o nosso Senhor, né, nos salvou, mas agora nós precisamos do senhorio dele para nos conduzir, para nos instruir. É como se dissesse assim: olha, eu sou o teu povo, mas tu tem que querer ser o meu. Eu sou o teu Deus, mas tu tem que querer ser o meu povo. Tu tem que se deixar ser conduzido por mim. Tu tem que se deixar ser instruído por mim e entender e acreditar e confiar que aquilo que eu estou te dizendo, estou te trazendo, estou te fazendo viver, é para que você realmente alcance aquilo que eu tenho para ti. Sabe, confiança, sabe, dependência, sabe, acreditar que independente da situação, Ele está no controle de tudo. João 17, 20, 22 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Uma oração de Jesus, João 17, 20 a 23, e nos ensina, né, a verdadeiramente entender que nós precisamos ser um com Jesus e também sermos unidade entre nós. Nós precisamos ter unidade, não é união, é unidade. O pastor Adores, eu acho que falou um dia aqui sobre a diferença de união e unidade. Tem um exemplo muito bom que união é um monte de batata e unidade é um purê de batata. Né? É diferente. Unidade, muitas vezes nós não precisamos estar juntos, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, estamos unidos na mesma intenção, estamos unidos na mesma fé, estamos unidos na mesma confiança, na mesma esperança, sabe, na mesma certeza que quando tocar a trombeta, onde nós estiver, o toque vai ser para mim, vai ser para ti, vai ser para nós. Unidade, sabe?
amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Sabe, sentimentos que precisam estar em nós como cristãos. Não sentimentos de eu, mas sentimentos de nós. Glória a Deus. Sabe, nos cuidando uns aos outros. Deus está cobrando de nós isso. Não adianta nós dizer que somos igreja e até fazermos bastante coisa como igreja, né? Que a igreja, ela tem um intuito, ela tem a missão, né, de alcançar vidas, de proclamar o evangelho, né? Mas nós precisamos ser cristãos. Através da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Muitos de nós, aparentemente até somos, pessoas boas, mas as nossas intenções, os nossos pensamentos, aquilo que permeia a nossa mente muitas vezes, sabe, nos afasta muito daquele que conhece todos os nossos pensamentos. Precisamos nos purificar todos os dias. E ontem ainda a palavra que o Emanuel trouxe era: como purificará o jovem o seu caminho. Não é só jovem, como nós, como cristão, vamos purificar o nosso caminho. Como é que nós vamos purificar o nosso caminho? Antigamente, irmãos, quando eu não conhecia nada de Deus, quando eu não tinha a revelação de Deus, quando eu não conhecia Jesus, sabia que tinha um Jesus, mas não era para mim. E se eu fosse ver alguma coisa assim, eu ia me fazer alguma coisa, não sei, né? E aí pelo entendimento que eu tinha, que a sociedade me impôs e coisas parecidas. Mas hoje, irmãos, hoje nós temos um manual do fabricante, que é a Bíblia. Hoje ela nos diz como nós vamos purificar o nosso caminho. E aí o povo responde. Como é que responder? Observando a tua palavra, ou vivendo a tua palavra, das traduções. E será que verdadeiramente nós vivemos isso? E é algo que nós precisamos verdadeiramente crescer nisso, sabe? Conhecer a palavra, conhecer que a palavra é aquela que nos mostra o que agrada a Deus, o que nos leva para mais perto dele, o que nos faz sermos mais separados do mundo, o que nos dá condições de viver as coisas que Deus tem para nós. Precisamos crescer nisso. Nós não podemos, ficar estacionados neste crescer em Deus. Ultimamente, muitas vezes, ou Deus tem falado com nós do nosso lugar de filho dele. Alguns anos atrás nós não tínhamos esta concepção, muitas vezes nós não tínhamos esse entendimento. Eu entendo para mim que Deus abriu nosso entendimento em relação a sermos filhos verdadeiramente. Estava escrito na Bíblia, estava tudo na Bíblia, faz 2000 anos que está na Bíblia. Mas parece que Ele abriu um entendimento para alguns, pelo menos para mim Ele abriu, no sentido de que nós somos filhos. E ontem ainda eu falava com alguém sobre uma situação de um pai que meio que abandonou o filho, e nós ali, mas não pode. E realmente, o pai tem compromisso com o filho. Você que é pai aqui, nós temos compromisso com o nosso filho. E é assim com Deus, assim como o filho tem um compromisso de ser leal com o pai, de se envolver com as coisas do pai. O pai tem um compromisso com nós. Ele fez uma aliança com nós. Ele disse para nós que nós somos filhos, que nós somos a menina dos olhos dele, sabe? Ele se declarou para nós e ele nos chamou para um lugar aonde
nós permanecer nesse lugar. Ele vai ser. Mas nós precisamos entender isso e precisamos andar nesse crescente nele. Saber daquilo que precisamos corresponder para Ele. Não é que nós, a salvação, o caminho com Deus é a graça que nos trouxe, é a graça que nos leva, é a graça que nos mantém, mas nós precisamos corresponder em algumas coisas, porque se eu disser que eu não quero, a graça não vai ser para mim, porque eu recusei a graça, eu recusei andar com Ele, eu recusei viver o projeto dele para mim, assim como tantos estão recusando. E nós precisamos entrar neste caminho, nós precisamos, corresponder a isso, nós precisamos, com a graça dele, com o abrir do nosso entendimento, tomar esse lugar nele. Aleluia. João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu neles, dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Entender coisas tão simples, que tudo vem dele, é ele o cabeça, é ele o autor, é ele que tem o poder, é ele que tem esse amor incondicional sobre as nossas vidas, é ele que nos sustenta, é ele que nos dirige, é ele que nos mantém. Mas precisamos estar nele, precisamos estar ligados nele, precisamos estar, no mesmo lugar ou na mesma condição. Quando um dia ele nos alcançou e nós nos abrimos para ele, nós confiamos nele. Nós dizemos para ele, eu não sei o que você disse para ele, mas eu disse para ele: Pai, por que o Senhor não me achou antes? Por que o Senhor não me achou antes, Pai? Nós precisamos ter essa mesma vontade, essa mesma certeza, essa mesma convicção de que nós achamos o maior tesouro, que nós achamos aquilo que nós não tínhamos, e crescer, se desenvolver e saber que Ele tem tudo para nós. E esse tudo, irmãos, muitas vezes nós confundimos, porque achamos que tudo é o muito bom. Não, o tudo é a vontade dele sobre a nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito, o trabalhar, e não conseguimos entender, porque quando nos convertemos parece que nós entendemos que só vinha coisa boa, que nós ia ser super-homem, ou nós ia ter um super-homem trabalhando por nós. Se fosse assim, ninguém ia morrer, irmãos. Nós precisamos entender a vontade dele e o querer dele para nós. E tudo aquilo que ele tem para nós e o jeito dele trabalhar com nós. Muitas vezes nós se perdemos por coisas que não entendemos. Buscamos, queremos do nosso jeito, da nossa vontade, e a nossa vontade, do nosso jeito, é só coisa boa para nós, irmãos. Não pode acontecer nada de ruim. É só maravilha, aumento de salário, tudo, só conquistas. E não é assim. Eu falava com o irmão hoje, dizia para ele, e se nós formos olhar na Bíblia, irmãos, os maiores homens, os maiores exemplos, foram judiados. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia que tinha aprendido a viver com pouco, com muito,
tinha aprendido a viver na alegria. Coloca Filipenses 4:20 ali, não sei se ela está lá. Tem que ler Filipenses 4:20. Ele dizendo para essa igreja ali. Filipenses 4:20. Algo que é que leia para mim que eu estou sem a boca aqui. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para você. Glória a Deus. Um pouquinho antes ali, eu acho que é antes. Ou depois. Hã? Ó. Aqui, isso aí. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender, Jesus, o propósito de Deus para nós e aprendermos, né, a viver na presença dEle, independente de situações, independente daquilo que Ele tem proposto para nós, da estação que Ele tem nos colocado. Viver a vontade dEle e não a nossa. Na verdade, o segredo é nós vivermos a vontade dEle e não a nossa. Difícil, porque geralmente nós queremos viver a nossa vontade. E a nossa vontade sempre é uma vontade que nos leva, né? Quem de nós vai desejar coisa ruim? Quem de nós vai desejar momentos difíceis? Quem de nós vai desejar passar por uma prova, né, doída, sofrida, com perdas? Mas nós precisamos entender coisas. Precisamos entender que podemos passar por coisas difíceis. Depois, se eu não me engano, depois ali ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver em abundância, mas posso viver na falta, porque é Ele que nos fortalece. Talvez seja algumas coisas assim que nós precisamos crescer neste ano. Quantos e quantos nós estamos vendo, irmãos, durante a nossa caminhada, pessoas que por algum motivo que não foi aquilo que era da vontade dele, largaram a fé, desistiram da caminhada. Ah, esse Deus é injusto. Ah, esse Deus é isso. Ah, não sei o que, Ele não me cuida. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente usa esse versículo só com um intuito de dizer, né, que eu sou. Não, tudo posso. Posso viver na fartura, posso viver na falta de tudo, posso viver na doença, posso viver na enfermidade, posso viver, porque é Ele que me fortalece, é Ele que está comigo, é Ele que me dá força, é Ele que me dá vigor, é Ele que me fez promessa, é Ele que me tirou do lodo, do charco de lodo e me colocou em um lugar de destaque, um lugar de esperança, um lugar de vida eterna. Alguns dias atrás vinha o meu coração: o que seria de mim se Ele não tivesse me alcançado, Santo? Eu enxergo mais longe um pouquinho aqui. Chegar, Santo. O que seria da minha família? O que seria de nós se nós hoje não tivéssemos um lugar para estar, uma palavra para ouvir, uma fé para alimentar? Onde é que nós estaríamos? Mas Ele tem nos conduzido. Não, irmãos, eu estou há quase 30 anos de fé. Passei por muita dificuldade também, por muita aflição, por muito
por muitos momentos difíceis, assim como cada um de nós aqui. Não tem ninguém aqui que possa dizer que a sua caminhada foi sempre flores, foi sempre luz. Momentos difíceis. Eu vinha hoje lembrando, um momento difícil para mim, talvez para o Luiz, ele ia rir do momento difícil meu. Porque momentos difíceis não são iguais para todo mundo. O que é difícil para ele talvez não seja difícil para mim. O que é difícil para o irmão talvez não seja difícil para mim. Ou o que é difícil para mim não é difícil para ele. Mas nós temos isso, nós somos humanos, nós temos diferentes situações e sentimentos que uns reagem de uma maneira, outro de outra. Mas todos nós passamos por dificuldade. E todos nós vamos continuar passando por dificuldade. Não vamos enganar ninguém. Aliás, nunca ninguém me enganou. É que a gente bota aquilo no coração mesmo, entendendo errado. Mas nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos verdadeiramente ser cristão, seguidores de Cristo, nos moldar a Ele, nos render a Ele, nos sujeitar a Ele, independente da situação, sempre sabendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o meu pastor e nunca me faltará. Não é que nada me faltará, Ele nunca me faltará. Glória a Deus. Mas nós já botamos nada me faltará, não. E aí o nada me faltará, a gente só pensa nas coisas boas. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar isso, não. Se é também o nada me faltará, não vai te faltar luta também, não vai te faltar prova, não vai te faltar, não é? Mas nós mesmos nos enganamos. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: Ele estará conosco todos os dias. Sabe, hoje eu trago para nós aqui algo que nós precisamos nos apegar neste ano. Deus quer mudar coisas em nós. Deus quer transformar coisas em nós, na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Sabe, mudar talvez a nossa percepção de fé, a nossa percepção de quem é Ele para nós. Porque se nós mudar isso, talvez muitas coisas erradas que nós entendemos dele vai nos fazer crescer, vai nos fazer nos fortalecer nele. E quantas coisas Ele tem falado com nós nesse tempo, irmãos. Quantas coisas Ele tem nos instruído, quantas coisas Ele tem trazido à tona para nós crescer nele, para nós, sabe, viver a plenitude dos seus cuidados, do seu querer sobre as nossas vidas. E vem algumas coisas que eu vou, mais 5 minutinhos, irmão, que eu vou trazer aqui para nós nos lembrar um pouquinho daquilo que Ele tem, sabe, nos chamado a atenção. Deus tem nos chamado a atenção, e nós precisamos estar atentos ao falar dEle. E uma das coisas que nós precisamos nos ater muito em relação ao nosso relacionamento com Ele é nós nos agradar dEle, irmãos. Isso é primordial, irmãos. Nós precisamos nos agradar. Agrada-te do Senhor. Em todas as ocasiões. Não olha para aquele que não tem Deus, não olha para aquele que talvez está prosperando. Essa semana eu falava com o pastor Joel aí sobre muitos de nós olhamos para aquele que não tem Deus, que não tem compromisso com Deus, e parece que prospera, e parece que nada acontece com ele, parece que ele vai de vento em popa, né? Não olha para ele. Não olha para ele, que ele está na contramão. Porque para nós não é mais só essas coisas materiais que enxergamos, não, é muito mais que isso. Nós temos uma promessa, nós temos uma eternidade nos esperando na presença de Deus. Essas coisas são passageiras. O nosso tesouro não tem que estar aqui, nosso tesouro tem que estar com Ele.
a gente não tinha esse cuidado era quando estava tudo ruim e a gente não sabia para quem recorrer. A gente não sabia em quem confiar. Sabe? Desnucado ali, sem saída. Mas hoje, independente, irmão, nós levantamos nossas mãos, nós jogamos no chão, nos aquebrantamos e dizemos: Pai, é tu, Pai. Bendito Deus. É tu, eu confio em ti, eu espero em ti. Tu sabes de todas as coisas. Eu não sei para que eu estou falando aqui nessa noite, mas eu quero dizer para ti: independente da situação, Ele está no controle. Independente da situação, nós temos um Deus que nos ouve. Sabe, um Deus que está com a sua mão para nos socorrer, que não nos deixa desamparados, que não nos deixa sozinhos. Esses outros, esses confiam neles, confiam nos carros, confiam, Salmo 20, uns confiam em carros, em carruagem naquela época, né? No poder bélico deles, mas nós fizemos menção do nosso Deus, nós confiamos no nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Outra coisa importante que Deus tem falado conosco: priorizar. Nossa prioridade tem que ser Ele. Nossa prioridade tem que ser o Reino. Será que tem alguém aqui que não está priorizando isso? Está priorizando as suas conquistas? Isso tudo vem com Ele. As demais coisas vão ser acrescentadas, mas nós precisamos priorizar o Reino. Sabe, nós somos cristãos, se nós somos parecidos com Cristo, se nós buscamos sermos, moldados à semelhança de Cristo, que Jesus disse quando estavam procurando Ele por todo lado. Mas será que eles não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios do meu Pai? Será que eles não sabiam que a prioridade eram as coisas do meu Pai? Priorizar o Reino, priorizar aquilo que é importante, aquilo que vale a eternidade. Honrar Ele, sabe, buscar aquilo que agrada a Ele, honrar Ele nas nossas atitudes, nas nossas intenções, no nosso falar, no nosso andar. Não é só honrar aqui ou só louvar Ele aqui com cânticos. Muitas coisas nós falamos da boca para fora. Que dentro, o que Deus tem visto dentro de ti? Tem um salmo que diz assim, né? Salmo, não sei que salmo é na Bíblia. Sonda-me e me conhece, diz aí os. Será que nós temos coragem de dizer isso? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sabe, nós precisamos honrar mais Ele com tudo aquilo que é nosso. Honrar, sabe, o nosso corpo, as nossas atitudes, os nossos trejeitos, sabe, viver verdadeiramente o Reino. Nós precisamos, quando nos convertemos e quando entendemos o que é reino, saber que nós não fizemos mais parte daquele mundo. Nós vivemos no lugar de honrar, renunciar a coisas. O Evangelho é feito de renúncia. Renunciar a gastar o teu tempo com coisa que não frutifica nada. Renunciar ao teu time, renunciar a, sei lá, tantas coisas que precisamos renunciar. Tantas coisas que precisamos renunciar por Cristo.
Porque se não houver renúncia em nós, nós não somos dignos de ser chamados de cristãos. Renúncia. E aí vem confiança, vem obedecer. Sabe, não adianta nós só conhecermos as Escrituras. Eu achei muito lindo essa semana que nós não podemos só viver, só ter a teoria da palavra de Deus. Nós precisamos ter a prática. Sabe, a prática. Muitos de nós nem temos muito conhecimento, mas o pouco que conhecemos, gente, o pouco que o Espírito Santo nos revela quando nós nos convertemos, já quase que é suficiente para viver uma vida santa. Porque quando Ele nos converte, quando Ele nos dá o novo nascimento, nós já temos, já nasce em nós, já é implantado em nós. Agrada-te dele, do teu Pai. Não peca, não. Isso é pecado. Eu tenho tanto pecado que às vezes não tem mais muito, mas tudo é pecado para nós. Aquilo é o Espírito Santo em nós já. Deus Santo. Sabe, praticar a palavra de Deus. Sabe, pegar um manual. Eu gosto muito de ter que fala, né? Esse aqui é o manual nosso, é o manual do fabricante. A maioria não quer ler o manual mais. Nós somos assim, compramos uma TV, nem queremos ver o manual, nós já vamos direto lá para tentar ligar. Mas aqui é o nosso manual. E diz como nós devemos ser desde pequenininho. Como os pais devem criar os filhos. Como os filhos devem ser com os pais. Como o marido deve ser com a esposa. Como o amigo tem que ser com o amigo. Como o irmão tem que ser com o irmão. Não tem tudo aqui. E por que será que é difícil a gente seguir, gente? Até nós dentro da igreja, como é difícil. Como é difícil nós, sabe? Deus está nos cobrando coisas, Deus está nos chamando para ser igreja, sim. Mas precisamos ser cristãos, seguidores de Cristo, precisamos, sabe o que ele me disse aqui? Precisamos ser marido segundo a Bíblia, precisamos ter esposa segundo a Bíblia. Não adianta nós queremos vir aqui para a igreja e ser igreja, é ser capenga, porque nós não estamos fazendo aquilo que é para ser lá vindo lá de casa. É por isso que neste ano, irmãos, Deus está nos cobrando a casa, está nos cobrando a família, está nos cobrando o comportamento nosso. Quanta coisa Ele precisa ajeitar em nós, quantas coisas nós precisamos entregar para Ele. Dizer, eu não tenho como fazer. E eu quero dizer para vocês, irmãos, muitas coisas a gente não tem como ajeitar. É só Ele. Sabe quantas coisas que eu tentava ajeitar e não conseguia? Sabe o que diz Salmo 37, 23? O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Gente, só esse salmo aqui dá para nós viver uma boa parte boa da nossa vida, né? Ele firma os nossos passos quando a nossa conduta agrada a Ele. Quem é que não sabe o que agrada ao Senhor? Tem alguém que não sabe o que agrada ao Senhor? Todo mundo é ciente daquilo que agrada a Deus. Você já notou isso? Nós sabemos o que agrada a Deus. E o Salmo 1, todo mundo conhece. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos
Nós precisamos praticar, irmão. Sabe o que o Espírito Santo diz ali? Nós precisamos praticar. Nós conhecemos, nós sabemos como temos que ser, nós sabemos como devemos nos portar, nós sabemos como devemos falar, nós sabemos o tom de voz que devemos usar um para com os outros. Não é a falta de conhecimento, é falta de prática, é o querer praticar, é o querer viver. Os músicos podem subir aqui. Deus está nos cobrando uma posição, sabe? Deus está nos cobrando um reajeitar nosso, apenas talvez dizer: Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero viver, Jesus, a plenitude daquilo que Tu tem para mim. Eu quero ser diferente, eu quero usufruir. Sim, Deus, sim, Deus. Porque eu quero usufruir o caminho, irmãos. Eu, além de desejar o dia que Ele vai vir nos buscar, eu quero usufruir o caminho, eu quero ser feliz neste caminho, eu não quero andar triste neste caminho. Sabe? Porque coisa triste nós chegar lá e Ele nos revelar: olha, tu podia ser tudo diferente, sabe? Tu podia estar alegre, feliz, dançando, sabe? Usufruindo de tudo aquilo que o céu tem para nós. E nós andamos desejando a nossa caminhada toda aquilo que nós tinha deixado, sabe? Que nem os israelitas lá, os pepinos e a cebola que eles tinham deixado no Egito. De vez em quando eles se lembravam daquilo, sendo que Deus estava levando eles para cumprir uma promessa, um lugar de mel, um lugar de fartura, um lugar de presença. E eles olhando para trás. Grande Deus. Deus está nos convidando para viver tudo aquilo que Ele tem para nós neste caminho. Se nos colocamos de pé, eu quero ser mais extenso. Eu sei que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Eu sei que Deus está nos cobrando coisas aqui nessa noite. Ouça, preste atenção. Sabe, fique atento. Te disponibiliza para Ele, sabe? Diz: eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Eu preciso, sabe? Eu preciso do Teu mover. Eu preciso que o Senhor mude coisas dentro de mim. Sabe qual é a maioria dos nossos problemas? É aqui a mente, é coração. E Deus quer mudar coisas, Deus quer mudar, sabe? Deus quer revelar coisas na nossa mente. Ele quer, sabe, fazer uma mente nova, uma mente, sabe, que seja acessível a Ele, para que Ele possa operar nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Coisa boa a presença de Deus, irmãos. Não fica fora da movimentação de Deus. Sabe, não deixa a tua casa fora. Se tu está aqui nessa noite, é porque Deus está te convidando para ser mais do que tu é na presença dele. Aleluia. Sabe, se tu estás aqui nesta noite, é porque Deus está te convidando para usufruir mais daquilo que Ele tem para ti. Aleluia. Quero fazer um convite nesta noite. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém aqui que ainda não se disponibilizou a andar neste caminho? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? É um momento lindo do culto, irmãos. De cada culto é um momento especial, onde
próprio Deus convida nós para fazer parte dessa grande família dele, que ele está, sabe, preparando, que ele está adornando a noiva dele, para que o noivo, o Jesus Cristo nosso, venha buscar quando nós verdadeiramente estivermos adornados pelo Espírito Santo. E esse adorno é espiritual, irmão. Esse adorno é nós vivermos, né, cada vez mais parecido com Jesus, parecido com o noivo. Tem alguém para Jesus aqui? Será que você tem coragem de vir aqui na frente? Sabe, a única coisa que ninguém pode fazer por ninguém, nenhum de nós, é tomar a decisão de seguir a Cristo. Cada um que está aqui, que tomou essa decisão, ele tomou essa decisão. Ninguém tomou essa decisão por ele, nem o pai, nem a mãe. Isso é o único teu. Essa é uma decisão que tu tem que tomar. Essa é uma decisão que um dia eu tomei, um dia cada um de nós tomou. Se tem alguém para Jesus, no momento de tu passar aqui na frente, ter coragem. Mas mais do que isso, ter a alegria de que tem um Deus poderoso te chamando para cuidar de ti, para andar contigo. Aleluia. Aleluia. Cantando. Aleluia. E o segundo convite, irmãos. Quero fazer para todo aquele que quer se dispor a viver tudo aquilo que Deus tem para este caminho na tua vida. Quero fazer um convite para aqueles que precisam ser mais do que são, se colocar mais do que estão se colocando, de buscar mais do que estão buscando, de entender mais do que estão entendendo. Passa aqui na frente. Nós vamos estar orando junto com os irmãos. Nós vamos estar junto aqui dizendo: Pai, realiza o teu querer na minha vida. Realiza, Pai, aquilo que tu tem para mim, na minha vida, Pai.